Olá, amigos, vamos dar início a mais um JPcast, o podcast da Imobiliária Júlio Passos. Como sempre, eu inicio agradecendo o privilégio da sua audiência. Roda a vinheta. Em nossa bancada, hoje, uma pessoa muito querida. No bom inglês, meu eterno brother-in-law e também um querido tio de Gustavo. Me refiro a Maurício Vasconcelos, presidente da Associação Comercial de Sergipe. O Sean Connery do comércio de Sergipe. Maurício sabe muito, sabe tudo. Maurício cresceu entre os balcões e prateleiras do comércio da rua José do Prado Franco. Portanto, ele sabe muito do potencial e das dificuldades do nosso comércio. Sua dedicação ao comércio e sua paixão é algo inspirador. Você, meu amigo, que nos acompanha nesse momento, fique conosco até o final desse episódio, pois com certeza teremos hoje uma aula de sabedoria e paixão no comércio. Característica essa que ele herda do seu pai, José Alcides Vasconcelos, e do seu avô, Manuel do Prado Vasconcelos, ícones do comércio de nosso estado. Referências de excelência, dedicação e integridade no setor comercial do nosso estado. Maurício, meu querido, é uma honra ter você aqui em nosso podcast, né? É uma honra dividir com a nossa audiência suas ideias, sua experiência, seus conhecimentos. Aliás, por falar em audiência, eu quero fazer um registro aqui. É crescente a nossa audiência. É visível, a cada episódio ela cresce exponencialmente. Isso significa, Gustavo, que estamos no caminho certo. Que bom. Estamos indo. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para Gustavo, dar as boas-vindas a Maurício e, na sequência, iniciarmos o nosso bate-papo. É isso aí. Gostei da apresentação, viu? Aí, Maurício, viu aí como o seu sarrafo tá lá em cima? Coisa boa. Mas, Maurício, obrigado pela presença. Maurício é um tio querido que eu tenho, né? E a gente conversa muito. E ele veio uma vez, ele disse: Gustavo, estou com uma ideia bacana de fazer um projeto onde a gente possa misturar, onde assim, o mercado imobiliário e a gente tentar revitalizar a questão do centro. Como é que a gente faz essa conexão entre o mercado imobiliário e o centro da cidade? Então, Maurício hoje vai falar um pouco mais sobre essa pauta que é realmente de muita importância. O centro de Aracaju é um centro belíssimo, está ali às margens do Rio Sergipe. Então, acho que a gente tem que aproveitar mais ainda o potencial que tem aquela área. E nada mais justo de que Maurício, que está como presidente da Associação Comercial, né, falar um pouco e bater um papo descontraído aqui com a gente. Né, Maurício? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer as deferências que Júlio fez para mim. Fico muito satisfeito. Realmente é uma honra fazer parte dessa família e levar, né, à frente o legado de meu avô, do meu pai. E vejo que já estou transferindo alguma coisa para meu sobrinho, né? Com certeza. Vasconcelos. Então ele já leva o DNA do comércio no sangue. Muito mais Vasconcelos do que Passos. Exatamente. Mas ele aí juntou o DNA do comércio com o DNA do Relações Públicas, que você é excelente. Então isso aí com certeza será um casamento perfeito na profissão que ele abraçou, né? Dando sequência ao que você iniciou. É muito bom para mim estar aqui falando um pouco sobre essa ideia, né? Eu não tenho a audácia de dizer que é um projeto, mas sim uma ideia. E essa ideia, como você bem falou, ela é baseada única e exclusivamente em experiências vividas em outras cidades e a vivência que a gente tem ali do centro. Eu estou hoje com 53 anos e vivo ali no centro desde que
desde que me entendo como gente, né? É como meu pai falou, você foi criado nos Criado balcões. ali, né, na rua José de Prado Franco, desde criança eu frequentava o armazém, primeiramente, depois o supermercado e hoje a nossa loja de departamentos que temos lá. Mas comecei a trabalhar efetivamente aos 16 anos ali naquela região. Então eu já passei fazendo uma paródia à música de Zeca Pagodinho, eu já passei por quase tudo naquela região, né? Sim, sim. Então a gente sabe como é que as coisas funcionam, o potencial, as dificuldades e eu quero dizer a vocês o seguinte, aquela região ali do entorno do mercado ainda é uma região que pulsa bastante, que tem uma oxigenação boa e a única região hoje que você ainda tem 95% dos seus comerciantes sergipanos. Sim. Ali tem empresas tradicionais, empresas ali de 50, 40 anos. No caso nosso, a gente está no mesmo local há quase 80 anos, né? Claro que as empresas vão derivando e vão mudando os seus ramos, porque a gente precisa evoluir. Mas nós temos colegas lá, a gente conhece já de gerações também, pessoas que já estão na terceira geração. Isso é bastante interessante ainda de você ter esse tipo de convivência ali naquela região. E eu costumo dizer e tenho dito o seguinte, o centro ele não precisa de uma grande revitalização. Claro, qualquer grande revitalização é muito bem-vinda, mas ela nos causa às vezes um pouco de temor por conta principalmente inicialmente de como vai ser concebido esse projeto. Sim. De você chamar uma pessoa de repente de fora, onde ela não busca vivencia, né, as pessoas que estão envolvidas com o processo. Então, você já começa do nascedouro o problema. Sim. Segundo, na execução das obras, que a gente sabe que, infelizmente, as obras públicas, elas têm todos os percalços de licitação, às vezes a empresa que ganha a licitação não dá continuidade por conta de questões técnicas ou questões financeiras, aí você para a obra, tem que fazer uma nova licitação ou chamar o segundo colocado, enfim, as burocracias da obra pública que é complicado. Então, isso são temores que a gente tem. E, por outro lado, eu costumo dizer o seguinte, que o centro ele precisa ser cuidado. Sim. E ter um olhar diferente para aquilo ali. Porque o centro, ele tem a melhor infraestrutura da cidade. São ruas largas, ruas bem construídas, que nada contra as construções de hoje, mas não se fazem mais ruas como antigamente. Sim. Diria até usar um ditado antigo, né? Que a gente costuma dizer, não se faz mais como antigamente. E é verdade, você tem ruas largas, você tem toda a parte de esgotamento sanitário pronta, você tem a infraestrutura de transporte, você tem a infraestrutura de iluminação, e está tudo pronto. Agora precisa ser olhado com carinho e mexer aonde precisa ser mexido. E nós entendemos que tudo começa na Câmara de Vereadores. E aí eu vou explicar o porquê. Nós não vamos conseguir voltar para uma... temos uma região hoje ali que a gente chama de um quadrilátero, que a gente elegeu como um quadrilátero que precisa de uma atenção especial, que ele não está mais nem na UTI, ele está praticamente morto, ele precisa ser ressuscitado. Está agonizante. Está agonizante. Você tem algumas pessoas ali que são lutadores ali que ainda estão. Você sabe muito bem, Júlio, que você, além de morar naquela região, depois você teve o primeiro estabelecimento empresarial ali, Galeria Vitrines, que foi um marco. Foi um shopping na época, né? Foi a primeira galeria de Aracaju, que foi uma revolução na época. E ali nós tínhamos uma continuação do desenvolvimento do comércio de Aracaju. O comércio de Aracaju, das lojas boas, era no calçadão. Sim. Antes do calçadão, né? Na rua João Pessoa, até mesmo antes do calçadão, nós tínhamos lojas aí, Alteza, Modas, Diamante Magazine, JG, Dernier Cri, Gavetão, uma série de lojas. A Moda. Então, todas essas lojas Irmãos Figueiredo, são essas lojas que vestiam a população de Aracaju. Sim.
de A a Z e da classe alta à classe baixa. A Suprema. Suprema. Então, quer dizer, lojas tradicionais, Suprema que existe até hoje. Então, aquilo era a fina flor do comércio de Aracaju. Sim. Após o calçadão, foi tendo a evolução e passou para onde? Rua do Pacatuba, Rua do Maruim até a Praça Camerino. Passou-se a ser o ponto chique de Aracaju. Sim, o comércio chique da cidade. Né? As boas boutiques. Tínhamos na Galeria Vitrines a loja de vocês, a Carlitos, tinha Venequá. Imperatriz, tinha Venequá, tinha várias lojas ali naquele entorno. Loja Dona Gleide, quem não se lembra da New Fly. Sim, sim. Então, a gente vai citando aqui porque é o que vai lembrando. No Scala Center. No Scala Center também, na Barão do Maruim. Então, era o comércio chique de Aracaju. Sim. Com a vinda do shopping, esse comércio se desloca para o shopping. Natural, como aconteceu em todas as cidades. Então, não seria uma ilusão da gente achar que esse comércio teria condições de voltar para ali. Eu acho que ali não cabe mais o comércio em si, até porque essas lojas que a gente citou aqui, algumas delas ainda existem. Mudou de nome, mudou de atividade, de segmentos, mas vocês ainda têm algumas lojas que sobrevivem até hoje, mas elas estão até fora de shopping já é um outro movimento. Sim. A gente já está vendo um movimento de saída de shopping para lojas de rua, Sim. onde você ocupa hoje o bairro 13 de Julho. Você ia tocar nesse assunto O também, Garcia e tudo Né? mais. O Garcia. Então, são movimentos. Sim. Então, o que a gente acredita para o comércio, que a vocação daquela região ali, daquele quadrilátero que compreende a Praça Fausto Cardoso, ali do Palácio do Governo, hoje museu, até Barão do Maruim e Rua da Frente, Avenida Ives do Prado, até a Rua de Arauá. Capela. Arauá. Arauá e Capela, que dá continuidade a Arauá. Ali. Então, esse quadrilátero, ele precisa ser visto com outro olhar. E para fazer uma experiência. E é essa ideia que a gente vem defendendo. A gente já mostrou essa ideia ao prefeito, né, ao atual prefeito, desde o ano passado. Ele gostou da ideia, achou maravilhoso e tal, mas infelizmente as coisas não evoluíram. E a gente disse a ele que precisa começar pela Câmara. Estamos tendo conversas com alguns vereadores. Toda essa ideia a gente está fazendo questão de mostrar a todos os pré-candidatos à prefeitura desse ano, né, da eleição desse ano, que serão o nosso gestor, um deles será o nosso gestor no próximo ano, e a gente tem mostrado essa ideia, e a gente tem enfatizado isso. Começa pela Câmara. E aí eu vou dizer o porquê. Ali a gente precisa estabelecer serviços. Sim. Serviços, também diversão e, por último, a moradia. Sim. E isso não é invenção minha. Na verdade, com licença, na verdade, essa área que você está citando aí reclama por um ressignificado. Sim. Na sua, digamos assim, na sua função, não é? Eu sei muito bem que o centro da cidade, o coração da cidade, Rua Pessoa, José do Prado Franco, Laranjeiras, São Cristóvão, ali é pujante. Ali eu acho que está perfeito ali. Mas esse cinturão das adjacências, que são exatamente a Rua de Itabaiana, a Rua de Pacatuba, eu incluo aí o Parque Teófilo Dantas, tá? Rua de Maruim, Rua de Estância, Ivo do Prado, Praça Camerino, Barão de Maruim, essas ruas estão clamando por um ressignificado, porque eles estão realmente agonizando, digamos assim, no seu valor de mercado imobiliário. Concorda, Maurício? Concordo. E aí, por que é que a gente defende que é o serviço que tem que voltar para ali? Porque o serviço, quem é empresário do setor de serviço, ele vai buscar aonde ele vai pagar menos ISS. Sim. Sim. Tá? E para a prefeitura, aquela área hoje, ela não existe como arrecadação. Com certeza, 90%, 80% dos imóveis eles não estão pagando nada. Então, o que é que a gente defende? A gente defende primeiro o quê? Um perdão de dívidas para aqueles imóveis desse quadrilátero. Perfeito. Então, a gente elege esse quadrilátero para fazer um projeto piloto. Atrair também, Né? Até para poder você facilitar
na Câmara a aprovação desse projeto, você tem que delimitar uma área que não vai ser a área do centro todo. Até porque você tem áreas que hoje estão normais, estão funcionando normalmente. Então a gente precisa atrair o quê? Escritórios de contabilidade, clínicas. Serviço em geral. Serviços em geral. Escritório de advocacia. Sim. Uma imobiliária, por exemplo. Sim. Porque o grande peso para vocês e para as empresas que estão no serviço é o ISS. Sim. Então, quando você tem uma diminuição nessa carga, que pode chegar a 50%, por exemplo, do ISS, você já atrai a pessoa. Né? Atrai o empresário para sair de uma região onde ele está, dos jardins e tal, com aluguéis hoje caros, para uma região que está... Que tem incentivos, né? Tem incentivo. Até mesmo IPTU, de repente. Então você fiscal, precisa ter incentivo. o perdão da dívida, realmente, não total, mas de um percentual, um desconto, como você tem exemplos de refis aí. De Algo todos que os seja segmentos. atrativo, né? Algo que seja atrativo. Para que outra questão que tem que ser abordada. Uma redução no ITCMD, ou seja, para você fomentar as transações naquela região. E aí é onde entra a área de vocês imobiliária. Sim. E também uma redução do IPTU, que pode ser, aos poucos, sendo elevada novamente, gradativamente, a partir do momento que você tiver aquela área sendo revitalizada, sendo repovoada e tendo a sua atividade empresarial voltando. Então você pode escalonar, olha, você vai ter 90% no primeiro ano, 80% no segundo e assim sucessivamente. Isso tem que ser discutido. Mas não adianta nenhum projeto de revitalização de obra em si, se você não criar nenhum atrativo para essas pessoas. Por que é que Júlio Passos vai sair de onde ele está hoje, na 13 de julho, para ir para o centro? Sim. Você está num imóvel seu próprio, onde você não paga aluguel. Para que é que você vai sair de lá para ir para o centro? Você tem que ter alguma vantagem. Um colega seu que ainda não tem o seu imóvel próprio, que ainda tem um imóvel, funciona com a sua empresa no imóvel alugado, ele vai estar buscando aonde ele tiver o menor custo. Sim. Porque hoje vocês não precisam, vamos dizer assim, de um ponto, uma imobiliária, por exemplo, um escritório de advocacia. Você precisa de um local para receber as pessoas. Claro, o estacionamento é importante, mas você também tem que criar também nessa área uma legislação para você fomentar estacionamentos privados. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente defende que tudo para revitalizar aquela área passa pela Câmara. Pela Câmara Municipal. E você, com a volta dos serviços, você volta ao quê? Pequenos bares, pequenos restaurantes para poder atender aquela comunidade que está iniciando ali. Sim. Você, daqui a pouco, começa a ter pequenas lojas que vão também buscando essa movimentação. E aí depois você pode vir, como está acontecendo, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Revitalizou o seu centro. A moradia de volta ao centro. Sim. Uma moradia que a gente defende que seja uma moradia moderna. O que é uma moradia moderna hoje? Apartamentos pequenos. Isso. Né? E aí que vem, Maurício, a conexão do mercado imobiliário com o centro da cidade. Que é esse olhar que você tanto defende e que é uma pauta bem, vamos dizer assim, relevante para um mercado imobiliário como um todo, porque eu já jogo a bola para você. Quem é que não quer morar numa região central com vasto serviço ao redor a um preço acessível? Eu acho que é juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça que lá na frente a gente vai ter um resultado bacana, tanto para a gente na ponta que vende, como você comerciante e como também para o público que vai, vamos dizer assim, morar nesse local. Como você falou aí, Recife, Salvador, Rio de Janeiro já fizeram isso. Então não é uma coisa que você tá, eu tô aqui criando. Não, e lá já deu certo, né, Maurício? E é uma coisa que, mais uma vez, outro ponto que a gente fala que precisa passar pelo poder público, que é a fachada ativa. Hoje a gente não tem a possibilidade de construção de prédios ali no centro com comércio embaixo. Existem algumas travas que aí eu não vou entrar em detalhes, porque é da área do pessoal da construção. E do plano diretor. Passa pelo plano diretor, mas que eu conversando com pessoas ligadas, tanto à área de construção como também à área da prefeitura, disse, olha, isso pode ser resolvido com um decreto. O quê? Você permitir que embaixo desse imóvel seja lojas, comércio, serviços, e em cima a residência. Você tem a questão do gabarito, né, da quantidade de andares que você aí
para poder ter as garagens, enfim. Mas aí eu já lhe pergunto, e as garagens? Como é que a gente faz, Maurício? Pois é, mas aí, veja, a gente observa também, nesse movimento que está acontecendo em outros locais, que esse público que vai aderir a esses imóveis, nem sempre ele terá um carro. Certo. Isso faz parte também de uma nova concepção de vida do jovem e das pessoas hoje. Você hoje um procura... movimento mercadológico mesmo. Aí, se me permite, Maurício, há exemplo de que aconteceu nos grandes centros, São Paulo, Nova York, por exemplo. Nova York, hoje, o centro de Nova York é absolutamente tomado por apartamentos do modelo smart, esses apartamentos pequenos, office, né? Então, onde a facilidade de você morar próximo do seu trabalho, a facilidade de você ter tudo no seu entorno, isso é uma coisa interessante de se pensar. Para isso, o governo tem que implementar uma política de incentivo, de motivar que as empresas, atrair as empresas para ali, para trazer também. Isso é muito importante. É o que acontece nesses grandes centros. Hoje, há uma tendência aí de que o jovem de hoje não quer nem saber de carro. Isso. Tá? O jovem quer botar eu sempre digo, quer botar uma rodinha nos pés. Isso aí, tem facilidade. Hoje está aqui, amanhã está em São Paulo, faz um curso no Canadá, faz um curso nos Estados Unidos. É porque carro também custa, Maurício. Mas você ter um pequeno apartamento, um tipo estúdio, é uma tendência dos grandes centros. É isso que está acontecendo em São Paulo, Rio. É você morar próximo do local de trabalho. É ter o centro vivo, tanto de comércio como de vida. Isso também é muito importante. Serviço e comércio. E é por isso que a gente, nessa ideia nossa, a gente coloca reviver o centro. Isso aí. Reviver. A gente tem um dado interessante, que é o Natal Iluminado. Isso é uma ideia que a Fé Comércio teve lá atrás, há uns 5 anos atrás, quando iniciou a fazer... Teve a Páscoa também agora, não foi, Maurício? Agora também tem... Agora você já tem o Natal, tem o São João e tem a Páscoa. Né? A Páscoa foi feita na Orla. Teve uma parada linda. Então, você com a criação do Natal Iluminado, que é feito na Fausto Cardoso... Só um parênteses, Maurício. Aquele calçadão ali da frente ficou lindo, viu? Eu vou citar aqui depois alguns pontos positivos que a gente tem no centro e quais são os pontos negativos. Então, você é a prova de que o aracajuano tem amor ao centro. Sim. O problema é que ele estava abandonado. Então, quando você não cuida com carinho do ambiente, as pessoas perdem o interesse por aquilo. Então, cada ano que passa é recorde de pessoas visitando a Praça Fausto Cardoso durante o Natal. Atração turística. Pessoas de toda Aracaju, de todos os bairros. Me perdoe, Maurício, esse Natal Iluminado se estende por toda a Rua João Pessoa? Ou está concentrado ele está concentrado ali. É uma luta grande. Esse ano a gente está tentando não que seja naquela proporção, mas que todo o calçadão que a gente faça um corredor até o mercado. Sim. Com uma parada. Ou a parada e a iluminação. Você tenha movimento e uma decoração alusiva ao Natal. Sim. Não naquela proporção, mas que você faça um corredor até o mercado, que é para você fazer um ambiente naquele local. Então, outro exemplo foi a Semana da Sergipanidade do ano passado, que é outra ação da Federação do Comércio. A gente sempre, lá na associação, apoia todas essas ações junto com a Federação do Comércio, estão lá discutindo as ideias, dando sugestões, e temos um diretor nosso, da Associação Comercial, que é quem cuida dessa área lá na Federação também. Então, foi um recorde. A Semana da Sergipanidade, o que foi que eles fizeram? Colocaram os restaurantes daqui, sergipanos, né? Vários conhecidos como Seu Inácio, Cariri, hamburgueria, de vários segmentos, né? Cada um com um prato. Ele elegeu, olha, eu vou querer divulgar o meu prato vai ser X. O valor era único, né? Então você comprava o ticket e tinha direito a escolher onde você queria. Não importa, você comprou o ticket, olha, agora eu vou ver onde é que eu vou comer. Todos eles bateram o recorde. Foi sucesso essa iniciativa, né? Que maravilha. Então, veja. Que maravilha. Coisas que eles nunca tinham vendido em uma semana, eles venderam um prato só. Então, estão todos loucos
Eu converso com o Bruno da Brasel sempre. Ainda há 15 dias atrás a gente bateu um papo e disse: Maurício, eu tô doido que essa ideia vá para frente do centro, porque eu quero colocar um restaurante lá no centro. Então, já conversei com alguns donos de restaurantes e tal, eu mostro o potencial e todos adoram a ideia, porque, veja, nós temos ali na Rua da Frente 2 casas belíssimas. Sim. Uma que foi adquirida agora pelo sindicato do Sindijus, né? Não reformou, mas ele revitalizou toda a casa, manteve a sua característica, apenas modernizou, fez um retrofit. Sim. Ficou lindo. Vizinho, né? Tem uma linda. Vizinho tem uma linda, que foi do senhor Hernando Freire. Ali dá um belo restaurante. Sim. Você ter no segundo andar ali todo um salão voltado para o Rio Sergipe. Para o Rio Sergipe. Já mostrei, são os dois, eles maravilhoso. Né? E agora precisa criar as condições. E aí, onde vocês aliás, podem... a propósito, ali no Museu de Nossa Gente tem um restaurante que é muito bom. Muito bom, muito movimentado, inclusive. Tá? Então, é próximo desse local que você está falando. Então, você tem na Rua Distância ali alguns casarões. Sim, no primeiro trecho. No primeiro trecho, que são belíssimos para fazer qualquer tipo de um restaurante, um escritório de advocacia, uma boa clínica. Sim. Então, são coisas que lá em São Paulo e Rio de Janeiro, Recife, está virando moda, inclusive. Sim. É a moda retrô. Né? Sim. Então, isso é o que a gente vem defendendo. Quando eu comecei a falar isso com algumas pessoas da área de construção, inclusive alguns amigos que a gente tem dessa área, eles viam isso como uma coisa meio que utopia. Mas hoje eu já me encontrei com eles novamente e eles já começam a ver com outros olhos, a repensar. Perfeito. Né? Ô Maurício, a propósito, eu não sei se você deve saber, mas pegando esse gancho aí seu, sobre o despertar do olhar do mercado imobiliário, já tem uma construtora aqui em Aracaju, que é a construtora União, adquiriu uma área ali, que foi a Cimavel, né, a Cimavel Veículos, que vai fazer um empreendimento residencial já colocando o pezinho ali nessa sua ideia. Veja, a União é uma das empresas que iniciou esse trabalho de fazer... Mandar os parabéns aí para César, seu amigo. É isso aí, César. Joia, muito bom saber disso. Veja, a União, eu acho que começou as suas atividades justamente fazendo esse tipo de moradia, né? Nos bairros aí, Jabotiana, Porto Dantas e tal, quer dizer... Tendo que criar toda a infraestrutura, tendo que entrar com solicitações na prefeitura de melhorar rua, fazer esgotamento e tal. Ele pegou uma área pronta. Sim. Com certeza ali vai dar um belo condomínio. Com certeza. Então ele não vai precisar fazer nada ali. Já está tudo pronto. E outra, terminal de ônibus bem próximo. Vai ser sucesso de vendas. Então, eu vou citar aqui alguns pontos positivos que a gente tem do centro hoje, que as pessoas não percebem, né? Elas vão passando ali, mas não percebem. Por exemplo, o Natal iluminado é um, que eu já falei, acabei de falar, é um ponto positivo. Muito positivo. Você tem a Praça da Catedral, a Catedral está sendo reformada, né? Mas me permita, para se tornar ainda mais positivo, era preciso que se estendesse por todo o calçadão. Sim, sem dúvida. Porque é exatamente o corredor do comércio propriamente dito, né? A praça, ela fica um pouco à margem. É bonito, é atrativo, à noite é uma festa, mas o comércio propriamente dito... Mas isso é o pontapé inicial. Eu acho que... já é um bom começo. Já é um bom começo. Então, acho que o outro movimento agora é que a gente vá conseguindo que a própria Federação do Comércio, ou através de parceiros, consiga estender. Eu acho que esse ano a gente já vai conseguir estender isso pelo calçadão e José de Prado Franco até o mercado. Maravilhoso isso. Não naquela proporção que é grandiosa da praça. Sim. Você tem a revitalização que foi feita do terminal Luiz Garcia, que a gente chama de rodoviária velha. Velha, sim. Né? Foi revitalizado. É um equipamento que foi melhorado. Você tem um mercado que hoje é chamado Virgínia Leite Franco, o Antônio Franco e o Thales Ferraz. Eu vou dar um dado aqui que muita gente não sabe. O mercado é o ponto turístico mais visitado de Aracaju. Interessante. Mais, inclusive, do que a orla. Todo turista que vem aqui em Aracaju inicia a sua visita no Mercado Central. Especialmente a área dos artesanatos, né? Exatamente. Não, e a área de comida mesmo. De comida também. Então, da castanha, do caranguejo, de tantas coisas que só Sergipe tem e que você só encontra no mercado. Eu costumo dizer o seguinte, que no centro você encontra de tudo, inclusive tudo que você não encontra
em outro local. Gostei. E você, em 2 horas ou 3 horas, você pode percorrer todo aquele centro ali Sim. e fazer a sua pesquisa, comprar aquilo que você precisa, do amendoim à roupa. Hoje nós temos uma boa loja no centro de Aracaju que vende roupa de cama boa, tem lojas que vendem artigos e utilidades bons. Então você tem uma infinidade, você tem um produto barato, mas tem um produto também classe A. Ô Maurício, a propósito do que você está falando, uma coisa que surgiu e para mim, ao meu ver, foi muito, muito, muito interessante, foram os shopping box. Trouxe uma nova modelagem na arquitetura da cidade e do comércio. Eu vou falar sobre o shopping box, mas para terminar aqui os pontos positivos do centro, nós estávamos falando do mercado. Você tem um novo terminal de integração ao lado do mercado. Sim. Né? Isso. Totalmente reformado. Não reformado, não. Foi novo, né? Feito. Novo, tem um estacionamento ao lado que foi feito. Isso, exato. Você tem, como você citou, o calçadão, né, da Ivo do Prado todo refeito. E feito de uma forma agora que a gente nota que foi uma obra bem construída, né, de forma até inteligente, que alargou. Né? Então você ali hoje tem condições de... Tem uma ciclovia, tem condições de fazer atividades físicas, Cooper, então valoriza também aquela área. Além de visualmente bonito. Ficou bonito. Então você tem a Galeria Álvaro Santos, também na Praça da Catedral, que foi reformada, você tem o Cacique Chá, você tem a Praça General Valadão, todos os anos agora, por exemplo, é feito o concurso de quadrilhas da TV Sergipe, é feito lá. Então esse ano... vai iniciar à frente do Banco do Brasil. Exatamente. Ali. Então, esse ano, mais uma vez, teremos o concurso de quadrilhas ali. Interessante. Então, você está trazendo pessoas para aquela região. Sim. Você tem o Centro de Cultura ali, na Praça General Valadão. Você tem toda a culinária do mercado. Agora, o que é que trabalha contra a gente naquela região? É justamente a ausência da zeladoria por parte da prefeitura. Sim. Então você tem calçadas que estão tomadas de forma irregulares por ambulantes. Sim. Você tem as ruas também tomadas por ambulantes. Você tem uma desorganização no centro. Você tem calçadas públicas sem manutenção ao entorno do mercado. Coisa simples, que não precisa de grandes obras. Precisam apenas que a pessoa... Atitude política e de gestão. Ora, é para acabar com os ambulantes? Não. É para você ter uma área destinada para eles. E tem áreas para isso. Basta que a prefeitura disse, olha, a área de vocês, esse aqui, vocês não podem estar invadindo uma área que não é permitida para vocês comercializarem. Mas isso é uma organização. Sim. Porque você, organizando um ambiente, você melhora a percepção das pessoas que estão indo e pessoas que têm receio de estar ali por não ser incomodado ou por ser ruim mesmo você andar numa calçada apertada, elas voltam a frequentar. Sim. Então, infelizmente hoje, você tem amigos meus, por exemplo, que dizem, rapaz, eu gosto tanto do centro, mas eu vou ali uma vez ou outra porque é muito ruim de estacionar, é muito ruim de andar nas calçadas. De circular, né? Mas as pessoas, por exemplo, estacionamento, você tem estacionamento lá. Mas as pessoas às vezes não sabem, acham que não tem. Outra coisa, o estacionamento rotativo, todo centro comercial, existe o estacionamento rotativo, que é a forma mais inteligente de você poder oferecer a quem vai comprar um local para parar. Sim. Quem trabalha no centro tem que ter a Zona Azul, você fala, né? Você tem, quem trabalha no centro tem que ter a sua vaga fora do centro, pagar um estacionamento mensalista ou parar nesse estacionamento ao lado do mercado, que é gratuito, e andar um pouquinho. Sim. Você não pode parar o seu carro na porta da sua loja. No shopping você paga, já é 4. Exatamente. Então, por exemplo, você não pode ter aquela área daquela região ali do centro ocupada por pessoas que trabalham em repartições, que param o carro ali 8 horas da manhã. Um turno inteiro. Todo, né? Dia inteiro. Essa região, ela tem que ser contemplada pelo estacionamento rotativo, que ele é bem inteligente. Você paga por 2 horas. Sim. Se você utilizar meia hora, 30 minutos, você pode se deslocar e ir para um outro local da região do centro e usar aquele mesmo ticket. Mas o estacionamento rotativo, por enquanto, está suspenso, infelizmente, venceu o contrato com a empresa que
terceirizada E que não houve administrava e renovação. não houve renovação. Então é uma coisa que a gente também está pleiteando, é a pleiteando. volta do estacionamento rotativo, porque a gente entende que é a maneira melhor para que o É consumidor- benéfico para o comércio. Claro, para o que comércio e consumidor- para o consumidor para o em geral. consumidor. Quem não quer chegar no centro e saber que vai ter um local para parar, Sim, com né? certeza. De forma inteligente. Você paga lá R$5, R$6. Você paga isso no shopping, hoje a primeira hora do shopping é R$4. R$4. Então você 4,50 eu acho. paga R$8 para passar uma manhã no shopping, no centro, por exemplo, tendo aquela diversidade de produtos, diversidade de cultura, Sim. podendo achar produtos que você não vai encontrar em lugar nenhum. Sim. Né? Um Sim. shopping a céu aberto, revendo pessoas, tendo aquele contato diferente, porque quem o centro frequenta comercial tem o seu glamour, né? tem um glamour. Quem Tem o frequenta seu- uma feira, É. eu costumo dizer o seguinte: a feira é cultura e é uma universidade. A célula viva da sociedade. Exatamente. Cada feirante ali tem uma verdade. maneira de tratar, tem um Sim. aprendizado. Então você bate papo, fala de futebol, fala da religião, o cara fala com a maior naturalidade possível. Então é o comércio na veia. É uma temperatura. É aquela coisa assim que você Raiz. É aquela Raiz, é aquela né? coisa raiz, é comprar e vender. Comprar e vender. Né? Então, você é uma experiência. Eu, por exemplo, vou toda semana no mercado. Eu só faço compras lá no mercado. Até porque eu tenho que prestigiar Sim, a os sua meus área. vizinhos, né? A minha área. E tem produtos que eu só encontro lá. Verdade. Mas agora vamos ao que você falou. Shopping do box. shopping Do box. shopping box. Essa Eu acho que isso é uma tendência. E justamente para poder otimizar espaço e custo, Sim, né? Porque sim, os sim. aluguéis são caros, né? Vocês Sim. que estão no as no lojas ramo. tradicionais têm um aluguel Exatamente. Então, caro, né? E aí já o shopping box trouxe essa nova possibilidade, viabiliza, você né? viabiliza e Porque assim, o shopping comerciante. box é uma mistura de pequenas lojas, mas também com e-commerce. Que eles vendem muito na internet. A venda da internet Também. é muito forte hoje, né, Maurício? Então você não precisa de grandes lojas. na verdade, ele funciona como uma vitrine, né? Isso. De produtos. E claro, eu entendo o seguinte: que esse shopping box ele só funciona bem numa região que tem um público passante grande. Isso. Você tem que ter público. Sim, tem que né? ter De rodoviária, no Perto de calçadão. rodoviária, no calçadão. Então, eu acho que é uma tendência. A gente precisa ter cuidado para que isso não se torne, que isso não encha demais e se torne exaustivo. Sim. Né? A Aracaju às vezes tem disso, né? Você coloca uma coisa, começa a dar certo, o segundo coloca, o terceiro, aí de repente todo mundo só quer colocar aquilo. E aí termina ficando ruim para todo mundo. Exaurindo, né? Exaurindo. Então, eu acho que precisa a pessoa ter cuidado. Nós temos exemplos, por exemplo, teve um shopping box no calçadão Sim. que não deu certo. Sim. Né? Impressionante aquele e ali. talvez por conta do custo mais elevado ou da maneira que foi feita, eu acredito que seja mais pelo custo. Ele não vingou, realmente ele está sendo refeito. E olha que né? foi feito no coração da Rua João Pessoa. Pois é, mas talvez por algum motivo ali não deu. Talvez tenha sido custo, né, de Exatamente, aluguel que as pessoas não conseguiram honrar com seus Sobreviver. compromissos e aí preferiram sair. Mas você já tem na Rua Itabaiana, você tem na rodoviária velha, que a gente chama, Sim, dois dois né? grandes. Na Rua Itabaiana você tem dois também e todos os quatro estão indo bem. Funcionando a contento, né? Eu acredito que estão indo bem. Eu passo lá sempre e estou vendo sempre movimentação. Claro que nem todas as lojas que abriram inicialmente vão permanecer, até porque nem todo mundo tem aquela veia para o comércio, né? Porque, na verdade, os shopping box são modulados, são shoppings modulados, versáteis, né? E que geram uma economia muito grande para o comerciante, para o pequeno comerciante, né? Claro, e voltando aí, o outro ponto que você falou sobre o e-commerce é um caminho sem volta, né? Claro que isso hoje atrapalha o comércio, mas eu acredito que o comércio tradicional, ele nunca vai deixar de existir. Sim. O comércio físico. Né? Comércio físico. Agora, você precisa, né, caminhar, né, por esse terreno do e-commerce. Sim. Então, É uma realidade é uma mesmo, realidade. né? Por exemplo, na nossa empresa a gente já está dando esses passos, né? E a pandemia foi vamos dizer assim, foi o start, né, para isso aí. Foi o que acendeu a luz para essa possibilidade e foi o nosso primeiro experimento. Então, hoje, a nossa experiência, por exemplo, inicialmente a gente pensou e até fez o nosso site próprio, está pronto. Mas quando a gente foi colocar ele para funcionar, a gente viu que talvez não seja
o momento de lançar um site sozinho. Sim. E sim a gente entrar no marketplace, algo que já tenha fluxo. Então, é necessário você ver o seu tipo de negócio para se encaixar, mas sem dúvida você tem que estar unindo as duas coisas, o comércio físico com o comércio virtual. Interessante que a Amazon, por exemplo, ela hoje já está com algumas lojas físicas. Então ela sai do e-commerce para a loja física. A loja física. Então eu acho atendimento pessoal. Então eu acho que as duas coisas vão andar em paralelo. Perfeito. É claro que vai ter algumas acomodações e a tendência é que o e-commerce ele continue evoluindo. E a gente que está no comércio de loja física, a gente vai ter que se adaptar. Vamos ter que trabalhar de maneira híbrida. Faz parte, o mundo muda. Maurício, há pouco você falou sobre essa movimentação de comércio, né? O comércio que outrora foi comércio fino na rua. Você vai tocar no assunto dos shoppings agora? Né? Na rua João Pessoa, na rua Pacatuba, na rua de Itabaiana, na Avenida Barão de Maruim. Nós tivemos uma época que o comércio ali era o chique de Aracaju. Né? Então tudo isso migrou-se para o shopping center. Com o surgimento do shopping, essas lojas foram para o shopping. Tá? Hoje o que se percebe, segundo especialistas, dizem que os grandes shopping centers estão se transformando em centros de serviço e entretenimento, centros de serviço e lazer. Ficando as pequenas lojas, pequenas e médias lojas, as boutiques de modo geral, migrando para os bairros, todos os bairros, enfim. É visível, é crescente o número de centros comerciais que a todo momento abre em nossa cidade. Em cada esquina nós temos uma galeria, formando ali um comércio local, um comércio fino, inclusive. Maurício, eu te pergunto, você acredita que isso é uma tendência mesmo? Os shoppings estão passando por essa... vão ser realmente centros de serviço e lazer, ficando apenas com os grandes magazines, vamos dizer assim, e as pequenas lojas migrando para os bairros? Veja como são as coisas. A vida é uma roda gigante, né? Sim. A gente sobe, desce. Agora tem um detalhezinho que eu costumo brincar dizendo o seguinte, olha, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, mas tem um segredo aí dessa roda gigante. É que você não pode descer da cadeirinha. Do carrinho. Daquela localzinho que você está sentado. Porque se você descer... Você perde o bonde. Quando ela subir de novo, você não vai conseguir. Então você tem que se manter. E se manter é resiliência. Né? Quando a cadeirinha, quando você está embaixo, né? No momento que você tem essas pessoas que estão na rua Pacatuba, Maruim, sobrevivendo aos trancos e barrancos, felizes serão aqueles que permanecerem ali naquela cadeirinha. Porque quando a roda girar, e ela vai girar... Eles vão estar ali. Com certeza, aí eu acho que não demora muito. Eles vão estar ali e vão aproveitar do boom. E aí a gente volta para a Galeria Vitrines. Você acabou de citar o quê? Várias galerias surgindo na 13 Garcia. Tem, aliás, em voltando toda a cidade. o movimento que foi do passado. Em toda a então cidade. É por isso que eu tenho certeza de que o comércio tradicional ele não vai deixar de existir nunca. Sim. Né? Mas claro que vai ser movimentações e acomodações, elas sempre vão existir. Sim. O shopping, eu entendo assim como uma certa preocupação para o investidor de aqui no Brasil a gente não ter o que está acontecendo nos Estados Unidos, que são elefantes brancos. Né? Isso você tem alguns shoppings em algumas regiões dos Estados Unidos que você praticamente não existe. Porque o shopping foi uma criação do americano. Sim, sim. O europeu não tem esse costume. O europeu tem o costume das galerias. As coisas menores. Lojas de rua também. Então, loja de rua. Então, eles são mais resilientes. Eles estão aí... Sim. Ou seja, eles estão na vanguarda, né? Sim. O modismo na Europa é bem menor do que nos Estados Unidos. Então... São mais conservadores, né? E menos consumidores. Né? E menos consumidores. Então, eu não vejo... como o shopping vai continuar no formato que ele está hoje. Eu entendo que ele não vai, realmente não vai. Vai sofrer uma mudança, né? Vai sofrer uma mudança. Já sofrendo até, tem o shopping lá da zona de expansão, certo? Tem um centro, tem um prédio empresarial, certo? Vão ter
Anexo ao shopping. Anexo ao shopping vão ter escritórios, Sim. né? Tem shoppings que já estão fazendo hotel dentro do shopping, teatro, né? Os vários restaurantes, escola e assim vai. Então é um conglomerado de serviços para fortalecer ainda mais o entretenimento, cinemas, tudo. Então, na verdade, ele está criando um centro de serviços e de convivência. De convivência. De convivência. Então, você vai ter várias atividades Agregadas empresariais e várias atividades econômicas. Um centro econômico. Escritório, hospital, tudo. Ali vai girar vários tipos de negócios. Hospital não, mas clínicas. Serviços, comércios, lazer. Então, eu acho que ele já vai nessa pegada. Isso, já vem nessa pegada. E aí, qual é o grande problema do shopping? É complicado para quem tem loja em shopping vai saber o que é que eu estou falando. Você arcar com toda aquela estrutura, você sendo um pequeno lojista. Porque qual é a filosofia que era do início do shopping? Olha, eu trago as lojas âncoras para ter o fluxo, que elas é quem trazem o público. E essas lojas âncoras entram praticamente de graça. Sim. Né? Um aluguel percentual muitas muito vezes baixo sobre a venda. O próprio shopping constrói para que elas se instalem. Algumas situações você tem a loja montada pelo shopping, né? Montada pelo Então você só precisa shopping. colocar a mercadoria. Então, para a âncora é muito fácil. Para qualquer lojista hoje colocar uma loja pequena num shopping, só de equipamento de reforma, ele não gasta menos de 200 mil reais. É verdade, lógico. E depois, isso shopping... fazendo uma loja básica. E também se você for sofisticar e dependendo do tamanho, vai mais. você vai gastar mais. Fora a mercadoria. Maurício, a operação do shopping é muito complicada para o pequeno lojista. Até porque o shopping tem um horário extenso. Você tem um horário que vai de 10 às 10 da noite diariamente. Então você tem que ter você tem que ter uma escala de pessoas que... Uma escala diferenciada. Você vai de domingo a domingo, sábado, domingo e feriado. Então isso tem um custo alto e muitas vezes não corresponde e veja, aos anseios do comerciante. Baseado nessa metodologia que foi a concepção do shopping, de que é das âncoras trazerem os clientes... E a conta fica muito pesada para ratear pelos pequenos. Sim. Você tem fundo de participação, você tem condomínio. Então, o que eu ouço... Eu nunca tive loja em shopping. Mas tenho familiar, meu irmão, que tem loja no shopping. E é o que eu ouço sempre dele é o seguinte, você vende. Mas a despesa é muito grande. Muito grande, exatamente. Quando também tem a segurança e tem outros pós que também... Mas veja... Tudo bem, mas você precisa fechar a conta. Se você não tem venda para cobrir a despesa, você não tem como estar. Eu acredito que muitos desses lojistas, dos pequenos lojistas especialmente, ele troca 6 por meia dúzia. E olhe lá, viu? Então, o que você tem visto hoje é as pessoas saindo do shopping e indo para a rua. Para o comércio local dos bairros. Ou para o bairro. Então, e quando eles conseguem sair e não perder... tanto o faturamento, porque, claro, o faturamento do shopping é maior. Sim. Mas quando ele não consegue perder tanto faturamento e como a despesa é bem menor, ele aí diz, poxa, eu devia ter feito isso há mais tempo. Exatamente. Então, e aqui eu não estou advogando contra shopping. Não, absolutamente. Eu estou falando sobre uma realidade. Até para que os donos de shopping, ou administradores de shopping, gestores, se repensem, né? Porque a conta é muito cara. Por cara investir 300, 400 mil. Porque também a construção de um shopping é muito caro, né, Maurício? Você construir um shopping não é barato, né? Então, mas isso foi lá daquele momento. Sim. Então, naquele momento você podia construir, naquele momento que o shopping estava em ascensão, você podia cobrar um aluguel X. A realidade de hoje não permite isso. Mas isso como você disse, isso é um modelo americano. Veio antes do e-commerce, veio antes dessa, enfim. É um modelo americano que, como se vê, como você acabou de falar, se reestruturar. Até na própria América do Norte, nos Estados Unidos, há uma queda. Ô meu pai, nesse que engraçado que o Maurício falou. Até o shopping precisa se reinventar. Vai precisar se reinventar. Se o centro precisa, o shopping também precisa. Então veja, bem colocado. Veja como é que funciona. Se você tem uma loja no shopping de roupa, por exemplo, uma loja de roupa que não seja uma roupa da moda, que seja uma roupa mais tradicional, feminina, por exemplo, e que a dona está ali presente, ou uma boa gerente, ela vai cativando aquela clientela, ela vai conhecendo a clientela pelo nome.
E depois ela vai tendo aquela famosa o seguinte, olha, liga para cliente, olha, chegou uma roupa que é a sua cara. É um atendimento personalizado. Então, quando você vai criando essa relação interpessoal com o seu cliente e essa rede de relacionamento, chega a hora que você diz, olha, eu posso sair do shopping, Exato. porque qualquer lugar que eu for, Exato. o cliente vai até a mim. Claro que se ele tiver conforto, ou até eu pego hoje existe muito isso, lojista que pega, monta uma mala, uma sacola de roupa, leva para casa, a pessoa prova na sua casa, no seu conforto, diz, eu vou ficar com essas peças aqui, devolve as outras. Então, na verdade, o empresário tem que se virar. Ele faz o seu ponto. E faz se movimenta. Então, você tem hoje diversas situações. Tem o próprio e-commerce, você hoje tem... a loja, na verdade, pode funcionar somente como uma vitrine para exposição. Sim. E você entregar a mercadoria na casa. Então, tem várias possibilidades. Você vê como o comércio vem, né, nessa evolução, uma movimentação muito interessante. Em todos, tem que se reinventar tudo. O centro da cidade e também o shopping center. Ô, meu pai, isso aqui já é isso aqui, ó. Esse podcast já é uma... Ô, Maurício, eu tenho dito aqui que eu sou muito do tempo do Jornal Nacional, Cid Moreira, e tive que me reinventar e vim pro podcast. Esse bate-papo aqui é amistoso. Mas diga-se de passagem, isso sempre foi a sua praia, né? Não sei. Comunicação. Não sei se sempre é minha praia, mas assim, mas é muito bom estar aqui nesse bate-papo. Olha aí, olha como eu disse, Maurício é sem dúvida nenhuma o Sean Connery do comércio de Sergipe. Tem bagagem. Olha que bagagem, olha que sabedoria esse rapaz tem em cima do comércio. Também, como eu disse no início, você cresceu entre as prateleiras e os balcões do comércio pujante da rua José do Prado Franco. Isso aí. Veja, ao longo dessa trajetória familiar nossa, a gente já mudou de atividade. Eu já estou na terceira atividade da família. Sim. O meu avô começou com secos e molhados. Né? Sim. Passou durante anos trabalhando com secos e molhados. Tacadista, né? Tacadista. Chegou um momento que meu pai, com a entrada de meu pai na empresa, ele viu a possibilidade, e aí, claro, a juventude, as ideias, aí viu a possibilidade de supermercados. Né? Chegou um momento em que os supermercados não estavam dando também por uma questão... E diga-se passagem, ele cresceu enormemente. Ele chegou a ter 9 lojas. Chegou a ter 9 lojas, mas passou por um momento desfavorável do quê? Sim. Uma questão que as grandes redes, né, começaram a chegar e a sufocar engolir os pequenos. Então a gente precisou sair do se reinventar. E a gente aí muda para uma atividade que é a loja de departamentos. Eu não sei até quanto, por enquanto ainda é um negócio que é promissor. Que tipo é? Tipo grandes armarinhos? Isso, né? Aí você já tem, mas só que os produtos que a gente iniciou lá atrás, há 33 anos atrás, né? Sim. Esse mês a gente completou 33 anos, já não são os mesmos. A gente precisou ir mudando, tirando alguns, colocando outros. Então a gente tem que estar se reinventando sempre. E aí você tem um movimento agora inverso, que as grandes redes hoje estão perdendo espaço, dos supermercadistas estão perdendo espaço, e você volta a ter, no interior principalmente, redes locais de 1 a 2 lojas que se fortaleceram, que hoje são grandes lojas com grandes faturamentos, onde as grandes redes estão perdendo feio. E você já começa a ter em Aracaju esse movimento também, lojas boas de bairro. Lojas menores, mas com um atendimento personalizado, com uma variedade melhor e com aquela feeling do comércio. Com hortifruti e muitas vezes com um preço melhor. Na maioria das vezes com um preço melhor. O dono ali. O dono ali, a presença do dono. Ou um gerente, mais aquela rápido, coisa que conhece a freguesia do bairro e tal. Maravilhoso então, isso é o retorno, é a volta ao passado. Gente, que interessante esse movimento de comércio, né? Umas coisas vão e voltam. Essa roda gigante que você falou. Eu vou citar 2 exemplos aqui em Aracaju, por exemplo. Você tem o Máximo, que é uma loja, uma categoria prêmio, e você tem o Gonzaga. Sim. O Gonzaga, um supermercado que começou inicialmente pequeno. Já tem o Hipercarnes também hoje, que é um supermercado. Então, e já cresceu absurdamente ali no Ponto Novo. No Rocha, na Aruana. Já tem uma filial ali, na rótula ali, onde antigamente no posto
que a gente chamava Posto São José Tadeu, né? Ali perto do Sinhazinha, onde era a antiga Celagite. Então já está se expandindo. Parece que na Barra também. Na rótula da Barra, me parece. Na Barra já tem outro, hipercarnes. Então você já começa a ter supermercados nos bairros. Então, na Atalaia, daqui uns dias vai ter um bom supermercado. Sim. Na Barra vai ter um bom supermercado. Já tem. E vai ter outros. Na Atalaia já tem gente sondando ali para ser um mercado menor, um mercadinho menor para atender aquela população. Você tem na região do Mosqueiro um supermercado que já existia há muito tempo, que hoje reformou, tá uma maravilha. Né? Então, é aquela coisa. É o cara que está ali no dia a dia, que entende e que ele está fazendo um negócio dele pensando no consumidor. Exato. Sim. E não aquela coisa do grande que chega e diz, olha, eu dito as normas, é assim, vem de cima para baixo a grande rede. A grande rede, ela está cada dia perdendo seu espaço. Concordo plenamente. É visível isso. É visível. Perfeita percepção. Então, o que é que vocês estão vendo? E lhe digo mais, Maurício. Por exemplo, eu moro na Aruana, né? Você sabe bem disso. E a gente faz questão, como você disse que faz questão de ir lá no mercado, eu faço questão de fazer as compras que a gente diz na nossa comunidade. Eu vou lá no Rocha Supermercado, eu vou lá na feira da Aruana, né? Ali na Aruana atrás tem Megs, tem acarajé, tem caranguejo, tem tudo. Tudo é abastecido ali no bairro onde eu moro. E é excelente para mim. Eu tô a menos de um minuto desses comércios. Agora, Maurício, a gente já tá chegando aqui nos nossos minutos finais, certo? Nas nossas considerações finais. Agora, voltando a você ver como é a questão de você, a importância de você estar atento ao seu consumidor. Vocês estão passando por isso no segmento de vocês. Sim. Qual é o tipo de lançamento que as construtoras estão fazendo? Pequeno. Eles estão atendendo ao nicho de mercado, seja de aluguel ou seja da pessoa que quer um local mais simples para morar. Modelo estúdio, quarto sala. Quarto sala, 40 metros, 50 metros, 60 que ele tenha metros menos quadrados. trabalho, que ele tenha funcionalidade. Então, as construtoras que se antenaram para isso, que estão lançando para o mercado, isso aí. Está querendo consumir. É uma nova modelagem de moradia, é um novo modelo de moradia. Né? Então, por exemplo, eu estou numa fase da vida agora que eu estou também com o pensamento de volta ao passado. Eu estou querendo sair de um apartamento maior para um menor. Você quer dar um downgrade, né? Exatamente. Você está querendo diminuir a bagagem. Exatamente. Então eu estou partindo para quê? A minha ideia é justamente me adequar nisso que você está propondo, num apartamento mais funcional, onde eu tenho menos trabalho, onde eu tenha coisas próximas ali, serviços. Sim. Então, um apartamento de 100 metros, um apartamento... Mas isso, sem dúvida, é uma tendência, é a macro tendência. Então você mais uma vez, vocês do setor imobiliário também atento ao mercado. Com certeza, absoluta. O mercado imobiliário vem mudando. Agora deixa eu perguntar, Maurício, já que a gente está chegando no final do nosso tempo, existem grandes áreas no centro para fazer edificações imobiliárias? Veja, existem grandes áreas, mas são áreas que são um pouco complicadas, mas nada que não seja possível resolver. São várias casas que você tem que juntar. Casas antigas que estão abandonadas então, ou que estão... É por isso que aí eu volto ao início da nossa conversa, que tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Tem que haver facilidade. Eu acho que o centro é rico, o centro é belo, o centro está novo. Sim. E sim, o mercado imobiliário tem que olhar o centro como, vamos dizer assim, desenvolvedor econômico para uma moradia mais acessível. Mesmo que não tenha garagem, que aí você consegue reduzir o custo do apartamento. E aí facilita, vamos dizer assim, o consumidor de adquirir. Ou que você não tenha garagem para todos. Ou que não tenha garagem. Já existe hoje uma legislação permitindo que você não tenha garagem para todos. Acho sim... Lá na imobiliária, quando eu vejo que tem público para isso, né? Imagine só, você tem vários prédios no cinturão da cidade, né? No grande cinturão da cidade. Vamos pegar esses prédios, a exemplo que César da União vai fazer, e vai colocar no centro mesmo da cidade, onde você tem transporte, terminal de ônibus, mercado, supermercados, lazer, com calçadão na frente, né? É uma região fresca, né? Que não tem muitos prédios, então a ventilação chega favoravelmente a essas unidades. Então, assim, é só juntar o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, que com certeza eu acho, como você falou, o carrinho da roda de gigante daqui a pouco vai começar a subir e a turma vai começar a perceber. É isso, Maurício. É isso aí. A experiência que você tem em São Paulo, por exemplo, eu quando vou a São Paulo me hospedo por questões de logística no centro.
Porque Seu contexto o meu contexto é naquela região, importadoras que a gente vai, escritórios, enfim, é melhor eu estar por lá. É impressionante a quantidade de empreendimentos que tem surgido naquela região. E é nesse formato. Nem todos têm garagem para todos os apartamentos, estúdios e tal, mas são muitos. Então, Recife já está surgindo isso. Rio de Janeiro está surgindo também. Então, uma loucura, Maurício, show de bola conversar com você, viu? Show de bola. Foi tão rápido que a gente já tinha papo aqui, mas vai meia hora de conhecimento. Não é à toa que você está aí nessa posição de presidente da Associação Comercial. Sabe tudo, como eu disse no início, sabe tudo, sabe muito sobre o comércio de Sergipe. Parabéns, adorei esse bate-papo aqui, informal, tranquilo, tão esclarecedor, maravilhoso. Obrigado mesmo. Eu agradeço o espaço que vocês estão me dando aqui para a gente trocar um pouco de experiências que a gente vem carregando na bagagem ao longo do tempo. Mas, Júlio, eu não sei tudo, não. Eu sei um pouco. Sabe muito. Assim, esse pouco eu procuro e eu fiz questão de vir justamente isso, que eu acho que não adianta a gente ter o conhecimento e reter só para nós. Eu acho que a gente tem que transmitir esse conhecimento para os outros. É o que a gente está fazendo aqui. E como eu defendo... saiu do escritório, você saiu do seu comércio para a gente dar informação do que circula na cidade. Como eu tenho uma paixão ali pelaquela região, pelo centro como um todo, e como eu nasci no centro, assim, toda cidade que eu vou visitar, eu faço questão de ir no visitar centro. O centro. Qualquer lugar do mundo que eu vá, eu vou no centro. Porque é uma coisa que me atrai. E não, como a nossa família, o comércio corre na veia, meu filho resolveu dar continuidade às nossas atividades, então eu preciso deixar uma semente plantada, né, para que ele possa continuar regando. E essa semente que eu estou plantando é justamente isso, tentando mostrar às pessoas a viabilidade do centro e abrir os olhos para o que tem que ser feito. Não precisamos de grandes projetos, e sim precisamos que tenha um olhar diferente e um olhar de quem cuida. O centro precisa de cuidado. Maurício, sem dúvida, uma semente dadivosa você está plantando aí no seio da sua família. Tá? Parabéns, viu? Gostei demais de bater papo aqui. É isso, Gustavo? É isso aí. Vamos papo finalizar? Maravilhoso. O tempo nem passou. Obrigado aí pela audiência e assista os próximos episódios. Um abraço. Valeu, Maurício. Valeu.